isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Aleluia, então vamos juntos. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Agora, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós todos juntos dizemos, glória a Deus, aleluia. Vamos sentar. Sejam bem-vindos todos, bom dia. E que Deus, toque profundamente, mais ainda o seu coração, porque ele já começou, Porque se fosse o caso, poderíamos encerrar o nosso culto hoje, porque foi uma ministração completa, com a palavra de Deus, com o louvor, com a profecia, com as curas e ensino e tudo mais em nome de Jesus. Mas ele tem mais. Deus não é limitado. Nós é que limitamos o nosso Deus. E nós temos que buscar esse Senhor, esse Deus, para tirar os limites que nós pomos da operação dele em nossas vidas. Porque ele nos deu a condição de sermos tudo o que ele é. Então, quanto mais nós buscamos Deus, mais os limites vão diminuindo, tá? Porque você tem de Deus o quanto que você crê. Então, nós precisamos andar atrás de tirar os limites, tá? Deus deixou bem claro muita coisa aqui hoje, e eu aconselho vocês a pegarem este louvor e fazer uma oração em cima dele, para que o Espírito Santo comece a revelar tudo o que é preciso ser revelado de acordo com a sua vida. Aquilo que você não enxerga, precisa enxergar, aquilo que você faz e que não deve fazer, e assim por diante. E aquilo que você precisa deixar Deus agir na sua vida, para você não culpar ninguém, porque o mal do cristão é esse, é culpar Deus, que nós vimos ontem, na palavra em Josué, que o próprio Davi culpou Deus, escuta, mas você não está conosco mais, por que não acontece a sua presença, a vitória, o que está acontecendo, Deus? Lá chorando, com o rosto no chão, Deus, levanta, para com isso, para de chorar. Ação, meu filho, ação, vai atrás. Aconteceu que alguém do acampamento roubou um objeto, coisas amaldiçoadas, e está escondido, vai atrás. Você tem que averiguar. Por que está tendo problema na sua vida? Por quê? Você tem que averiguar o que está errado aí na tua vida. Deus não é culpado, ele morreu na cruz com esse problema. E outros. Nós que somos o problema. Agora você vai esperar quando? Que dia resolver? É você o problema. Nós temos um eu próprio muito grande, maior que Deus, e nós não deixamos Deus entrar lá. Por isso que ele disse, pegue a sua cruz, negue-se a si mesmo. É o seu eu próprio. Você tem que se negar. Você tem que dar um passo para trás, largar a mão de ser você. Se humilhar diante da presença dele. Se entregar, porque Deus resiste ao soberbo. Todo soberbo Deus resiste. Que é o orgulho, você resolve com a tua vida. Tá? É o banco que vai resolver, é a lei X que vai ter que mudar para te ajudar, é o remédio tal que vai te curar, é aquele especialista que vai fazer, que vai dar conta. Você só quer que os outros deem conta da sua vida, menos Deus. Nunca vai chegar esse dia, tá? Você tem que entender isso, o evangelho não é isso não. É você o problema, você está sempre amargurado, fica esperando, não chega, depois no outro dia você está de cama. No outro dia você está amargurado porque não resolve o que você quer. Parece que ia indo bem, mas não vai. É lógico, o diabo está livre acesso a ir dentro de você. Com o seu pensamento errado, você não faz nada. Você não faz nada. Você não entra em ação. Deus falou para Davi, ação, meu velho, ação. Eu já fiz tudo, eu já dei a vitória, agora tem coisa errada aí. Agora você vai buscar ver o que é, e expõe isso para mim, que eu vou te ajudar. Aí o sangue de Jesus nós temos hoje, eles não tinham. Então vai ver, o que você está aí dentro de você?
Você tem que saber orar. Se você não souber orar, você morre, sabia? Tá cheio de gente morrendo aí porque não sabe orar, ok? Não, eu creio em Deus, pum, morre. Não, eu creio em Deus, pum, vai morar embaixo da ponte. Você não sabe os seus direitos, o que você tem, o que Deus te deu, você não sabe. Porque você não acompanha os ensinos, não abre o seu coração, não busca a palavra e não pratica. Você só ouve e não faz, porque Deus já falou isso, tá? Que o negligente é aquele que ouve e não pratica. Você nunca vai ter nada de Deus, sua vida vai ficar nisso. E aí você vai para o mundo tentar resolver, porque lá você vai achar a solução. Aí você entra num buraco duplo. Era um buraco, virou dois. Porque no mundo não vai resolver, é Deus. É a hora que Ele resolver o seu íntimo, o que você é, a solução está dada. Então, você tem que ir atrás da sua vida. Não adianta você querer consertar a vida dos outros e nem culpar ninguém, porque você é o que seu coração é. Nós somos assim. Nós somos o que o nosso coração é, o que nós pensamos. Eu já não trouxe 1000 ensinos aqui, que é do nosso coração que brota os pensamentos. O que é o coração? Aqui é o espírito, aqui é a alma, e o nosso coração é uma coisa que fica grudado aqui no meio, com o espírito e com a alma. É o nosso coração, é o que nós somos. A nossa identidade é isso aqui. Quando o homem caiu, a gente só andava com a alma. Nós nascemos só com a alma. O dia que eu aceitei Jesus, meu espírito nasceu de novo. Agora, o meu coração vai ter que se pender para o espírito para trazer minha alma para lá. Tem que mudar o meu pensamento. É com a palavra de Deus. Para começar a surgir pensamento de Deus do meu coração. Confessar a palavra ajuda, porque você vai começar a pensar aquilo, 3 versículos, 2, você vai falando aquilo, você vai ajustar o seu pensamento. Eu sou desvalido, eu sou pobre, eu sou um coitado, a minha vida foi assim. Foi, você falou muito bem, e por que você carrega? Se Jesus já carregou na cruz. Por que você carrega isso? Porque meu pai, porque minha mãe, porque meu vizinho, porque meu irmão, porque minha irmã, porque meu filho, porque meu marido, porque minha esposa. Gente, para com isso. Eu com isso, acabou. Então, não acaba porque você só pensa isso. Você não vai atrás de deixar Deus cuidar do teu coração. Você é nova criatura. Você é isso ainda. Toda vez que você vai conversar, você só fala do passado. Você está preso no passado, então você está preso com o diabo. Uma coisa que Deus já lavou no sangue dele, que já acabou. Você já confessou. Hoje eu tenho que confessar o que eu estou errado. E o sangue de Jesus me lavar. Se eu não enxergar os meus erros, eu nunca vou mudar. Eu tenho que ir lá, Deus, olha, eu estou nessa situação, eu não aguento, eu não consigo. Mas eu estou aqui porque eu quero me alinhar à sua palavra. Gente, eu passo horas estudando a palavra. E esse estudo me traz revelação. Nossa, é isso que eu tenho que fazer. Tudo que eu trago aqui para vocês é o que eu vivo, é o que eu estudo, é o que eu ando. Senão eu não podia trazer nada aqui. Agora, você quer fazer a sua vida o dia inteiro. No relógio, no seu calendário, você leva a sua vida. Então é isso aí, você não vai ter... O religioso é o cara enganado pelo diabo. Ele faz obras e ele não tem nada de Deus na vida dele. O David cansou de falar isso aqui quando ele veio. As primeiras vezes que ele veio aqui, ele só falava isso. O pior diabo que o inferno tem é o da religião, porque ele vem com as mentiras e mata. Porque religião é uma obra feita sem Deus. É morte. Tá? Você fica ajudando os outros, aí você, como é que está a tua vida? Ou então você fica ajudando a tua família, que nem um doido, uma doida. E você, o seu eu, vai tudo pro buraco, não tem Deus. Não está resolvendo nada. Estão acompanhando? Por isso que Deus diz, dá um passo, deixa eu entrar. Porque você quer fazer do seu jeito, você não é Deus. Primeiro ele tem que começar a agir na sua vida, em você. Primeiro você tem que enxergar, ele vai dar ordens para você, não é só, tipo assim, de eu ficar aqui com Deus para eu examinar meu... Não, eu tenho atividade para fazer. Ué, nós estamos aqui, nós temos atividade, todo mundo tem. Mas que jeito que eu vou fazer essas coisas? Como que vão ser essas atividades? É dentro da visão dele. Um dia Deus falou para mim, olha, é bom você cozinhar. Ele falou e ficou quieto. Deus é assim, ele não fica martelando, não é igual o diabo que fica fazendo pressão na tua cabeça.
Ele fala, se você pegou, pegou, se você não pegou, tchau. Porque ele passa, às vezes ele não passa mais. Tem até um canto assim, quando eu nasci de novo a gente cantava, Jesus Cristo vai passar. E ele está passando, mas depois, ó, entendeu? Então, por isso que está escrito na Bíblia, não perca as oportunidades, porque ele está falando seriamente com você direto aqui. Ele está passando, mas tem uma hora que ele para de passar. Isso é graça. Tá valendo? É, você que tem que mudar. Ninguém manda na sua vida, é Deus. Ele que é o Senhor da sua vida. E você tem que ter esta, como que eu digo, responsabilidade com você mesmo, com quem você é. Porque é você que vai estar diante de Jesus no julgamento, sozinho. E eu também. Não vai ter nenhum anjo, ninguém vai poder estar lá. Nem você vai poder ir lá, ô Jesus, afinal eu até conheci ela. Não vai, ninguém. Não brinca, gente, isso aqui é sério. Não leva a sua vida assim, sabe? Ficar dando risada de coisa que nem tem graça, que não tem nem fundamento. Estão acompanhados? Você tem que conhecer a verdade é que liberta. Jesus já falou. Então qual é, o que está rolando aqui? É uma verdade mentirosa aí do mundo? Isso aqui vai me levar para o buraco. Aliás, já estou no buraco, se eu estou nisso. Tá? Porque você tem que se enxergar. Quanto mais você fica com Deus, mais você se enxerga. E você vai ver que você é insuportável. Pronto. Porque a gente só acha os outros insuportáveis. Somos mestres de acharmos os outros, e nós mesmos. Então você tem que se enxergar para você ir sendo moldado. Porque não sou eu que me moldo, mas se eu me enxergo, eu permito Deus agir. Porque eu vou mudar meu jeito de ser. Eu não posso ser isso, eu não posso fazer aquilo, não é assim. Aliás, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer assim. Que está tudo errado. E saber servir, porque quando você vai entrando nesse caminho, você tem que saber servir. Porque não é com a carne, é com o seu espírito, com o seu coração, onde Deus está, Ele está fluindo, está saindo bênção. Porque se você ouve o Espírito Santo, você sabe o que você tem que fazer para você e para as pessoas. Entra isso também. Tá valendo? Deus falou, olha, é bom você cozinhar. Mas Ele não deu nem razão por quê. Sabia? Nunca mais eu achei uma pessoa para vir cozinhar na minha casa. Agora, pô, caramba, agora eu tenho que cozinhar para mim e para quem trabalha aqui também. Tá mal, hein? Eu reclamo, ai Deus me perdoa. O senhor mandou eu cozinhar, eu cozinho. Eu não quero ninguém fazendo mesmo, porque né, eu gosto daquilo que eu faço, porque Deus me unge para fazer. Ah, não, mas tem gente por aí que, olha, quando vem gente, empregados, eles estão trazendo de casa agora, eu não tenho coragem. Jamais eu vou comer filé mignon e vou dar carne de pescoço para quem trabalha comigo, mas jamais. Eu tenho vergonha. Jamais eu vou fazer isso. Se eu for comer só linguiça, porque é o que eu posso, vai ser também. Mas se eu posso comer salmão, vai ser salmão para todo mundo. Não tem essa não. Suco, eu que faço, porque eu faço umas misturebas lá que fica ótimo. Fica muito bom, desculpa a falta de modéstia. Mas eu posso fazer algumas jarras e trazer aqui para você experimentar qualquer dia. Vou trazer. Beleza, depois que acabar o culto, hein, gente? Um copinho de suco. Aliás, a gente pode fazer a ceia com o meu suco, que eu faço. Podemos, com certeza. E pode tomar suco. Todo mundo bebe suco. Pô, eu tenho que ir lá, pôr a barriga na pia e fazer. Pegar todas as frutas, dá trabalho. Lavar liquidificador, que faz peneira, bacia. É um monte de coisa. Eu faço com amor. Ah, não vou fazer suco não, põe água na mesa. Nem pense, não vou fazer isso. Nem pense, o Espírito Santo está aqui. Eu falo, não, vai fazer sim. Claro que vai. É ser guiado por Deus. Você tem que fazer as coisas bem feitas na sua vida. Porque é daí que você serve a Deus. Você consegue servir uma pessoa na sua casa ou você está morrendo? Tá? Porque tem gente que não serve nem o cachorro, né? Tem amor por nada. Então, que cristão é esse? Tá valendo? Vocês estão acompanhando? Então, muito cuidado com esse negócio de não buscar Deus para não se enxergar. Que é horrível quando você se enxerga, você sabe que você não pode mudar. Você quer mudar, mas você não pode, você já até tentou. Porque você já, isso aí não era bom. Eu disse, mas dá. Se eu não ouvisse Deus, eu ia arrumar uma pessoa para cozinhar. Eu ia.
Mas não vou. Não adianta, porque eu não quero comida que os outros fazem. Deus falou só isso para mim, é bom você cozinhar. Já faz uns 5 anos isso. Sabia? É minha vida. Vou no tanque, lavo roupa, faço cor e penduro no varal. Trabalho. E é isso aí, eu ficava morrendo de raiva. Quando eu era nova, meu marido chegava, nossa, ele gostava de ver. Tipo, é uma mulher mesmo. Nossa, é uma mulher que sabe fazer as coisas. Ele ficava admirado de ver. Mas eu tinha um ódio mortal aquela hora. Eu queria o quê? Andar numa carruagem na rua. Não ia valer para nada. Nem para ensinar minhas filhas. Nada. Porque pessoa que não faz nada não serve para nada. Tá? Mulher, né? Estou falando de mulher. Porque mulher tem as suas obrigações. Que o mundo acabou. Mas para Deus, essa palavra nunca foi velha. Ela é tão nova como Deus é. Não tem idade isso aqui. A Bíblia não é velha coisa nenhuma. Então é isso aí tudo que tem que mudar na sua vida. Hoje eu vejo as minhas filhas. Estão morando nos Estados Unidos, nem empregada não. Elas quando foram criadas aqui, estudaram, o pai deu tudo para elas, casaram, a vida lá é outra. Tem que trabalhar, fazer serviço, limpar chão, sabe? Fazer comida, ir no mercado, fazer tudo, levar criança para cima e para baixo, cuidar do marido, fazer e fazer. E elas fazem, porque elas viram a mãe e eu ensinei. Elas não precisavam, mas eu ensinei. E ninguém resmunga. Nunca elas me ligaram. Ai, mãe, que vida. Não. Vai casar, é um homem só, hein? Acabou. Não tem volta. Só se for um caso extremo, a casa aqui está aberta. Vocês vêm se acontecer alguma coisa. Extrema, nós estamos aqui. Mas é isso que você decidiu? É isso que você quer? É isso mesmo. Então vai com Deus. Não tem nada de divorciar. Aguenta a mão e vai servir o marido. E elas servem o marido. Tem mãe ensinando isso para os outros? Minha mãe não faz. Ajuda, que é isso que eu quero. Não tenho preguiça, não. E oro o dia inteiro. E trabalho bastante. E tem que ir para cá, e tem que vir isso, e tem que vir aquilo. É por isso que eu levanto muito cedo. E não estou exausta. Está valendo? Então é isso que Deus está chamando a atenção de você. Porque a Bíblia diz aqui, olha, é presbítero, mas como que é a vida da pessoa que é presbítero? E pastor, então? Como é que é a tua vida? Você tem que dar testemunho disso, para Deus poder agir. Então, é por isso que vai começar o julgamento de Deus pela casa dele. Vai ser bravo o negócio. Bom, deixa eu ler 2 textos. Está valendo isso? Amém. Vocês vão ouvir, porque vocês têm que se ajustar. O que você não gosta, Deus tem que moldar você. Ele me moldou. Tá? Eu ia para os Estados Unidos, eu deixava tudo pronto, comida, tudo certinho. Meu pai com a minha mãe vinham lá para ficar, porque tinha o cachorro, as meninas, meu marido, enfim. Depois elas iam, uma não podia ir numa época, depois a outra que não podia, mas teve uma época que as duas podiam ir. Cada escola, negócio. Mas eu deixava tudo pronto, não tinha o quê. Nunca meu marido chegou em casa e a pia estava até lá em cima de louça, ou não tinha comida, ou a cama desarrumada. Nunca. Ele nunca pôde falar um A de eu andar com Jesus. Então, você tem que ver isso aí. Mulher. Eu sou mulher, eu posso dar testemunho de mulher. Homem, eu não sei. Posso falar alguma coisa do que eu vejo, mas... Tá? É isso aí. Amém.
Então, a Dirce, que eu disse que eu orei por ela ontem, a Dirce que mora em Marília, que ela pediu oração ontem, eu fiz por áudio, né, de manhã, a Marici mandou para ela. Ela mandou uma mensagem assim: eu creio que Deus curou a minha doença, a dengue. As minhas plaquetas voltaram ao normal, Deus seja louvado. Foi interessante, porque na hora que ela mandou escrito, ai, por favor, ore para mim, é isso, é isso. Marici mandou, porque quando manda, eu já faço oração na hora. Não vou fazer de tarde nós vamos nos reunir. Não, tem nada, eu já faço oração é assim. Gente, aí eu já fiz a oração em áudio, e eu me lembro que depois eu clamei o sangue de Jesus para o sangue dela. Eu nem estou sabendo esse negócio de plaquetas. E falei, o Senhor está purificando o seu sangue. Fui falando coisas assim, aonde precisava, porque é o Espírito Santo que age. Então, ela disse que estava normal, porque a dengue, ela ficou tão, né, assim, debilitada, e todo dia tinha que fazer o exame para ver se estava normal ou não. E ela falou que assim que ela recebeu a oração, ela levantou, foi tomar banho, lavou a cabeça, e ficou sarada. Ela estava jogada lá, nem apetite tinha, nada. E ela disse, agora eu vou fazer o exame de sangue, eu tenho que ir todo dia. E ela está curada. Depois, a Suzana de Viradouro, ela disse que a hora que eu fiz a oração aqui no culto, ela estava deitada com vômito, dengue, né? Diarreia, não tinha força, desde quarta-feira. Porque, gente, quando esse dengue pega, a pessoa fica ziriguidum uns 15 dias. É meio parecido com Covid, né? Eles são meio parentes, esses diabos aí. Aí a pessoa fica, né, totalmente sem força. Aí ela disse assim, que ela passou, e ontem ela passou muito mal de manhã, que ela não estava conseguindo fazer nada, e ela também não estava conseguindo comer. E depois da oração, que ela estava nesta situação de cama, não conseguia comer, não conseguia trabalhar, não conseguia fazer nada. Ela ficou na hora curada, foi igual a Dirce, na hora. A Dirce, ela mandou o áudio depois, ela falou, eu levantei na hora e fui tomar banho, lavar a cabeça, saiu aquele bicho. Eu vou pregar sobre isso hoje. Por isso que Deus já manda antes um negócio, para depois eu mostrar na Bíblia. Amém? Assim que terminou o culto, já me deu fome, que eu não tinha há dias. E fiz a minha janta, e graças ao bom Deus estou ótima até agora. Passou tudo. Então, Deus seja louvado, que abençoe esse ministério e todos vocês. Um forte abraço, amo a todos. Suzana, glória a Deus. Então, gente, quando a pessoa está ruim, tem que orar. Primeira coisa que tem que fazer, você vai ficar orando. É isso aí. Quando o Fernando teve aquele ataque do diabo que foi do pâncreas, pancreatite, é bom você nem saber o que é, porque você fica andando na internet, você morre antes. Porque lá, gente, ainda aqueles homens que ficam falando lá, eu não fico vendo essas, nem jeito não. Sabia que você morre se comer. Eu falei, eu não quero nem saber o que você vai falar. Você não vem não, diabo. É uma encheção, é só bobagem, é diabo. Lê Bíblia, anda no que a Bíblia diz, tá? Porque a Marta veio e ele apresentou, no dia que ela ia embora, já estava tudo programado, nós íamos lá, levá-la no aeroporto, nós íamos jantar lá, estava aquela festa, né? E que depois que ela mudou, foi a primeira vez que ela veio para ver minha mãe, para despedir, que a minha mãe já estava na clínica. E ela passou aqui uns 4 dias, foi maravilhoso. E nós estávamos todos felizes e bem no dia, no sábado, o Fernando amanhece, eu tô com dor, começou a suar, foi horrível o negócio. Daí eu fui, orei várias vezes, impus as mãos, não, fica firme, você vai sarar, isso não é nada. E fui orando, expulsando o diabo, e sei lá, toma dipirona, alguma coisa, para tirar a dor, não sei o que, melhorou, mas depois também não estava bom, piorou, e foi assim. Bom, aí eu sei que eu falei, então você fica aí que eu vou levar ela no aeroporto. A Meire foi comigo até. Aí, tudo quando eu voltei, ele falou, não, mas eu fiquei muito pior, depois teve uma hora que eu fiquei muito ruim. Mas depois, ele não estava tão ruim, ele estava, mas não estava mais. Eu falei, bom, então amanhã cedo nós vamos para o hospital, pronto. Agora não vamos sair daqui agora não, que já é de noite. Aí, dormimos, tal, no dia, ele levantou, tomou banho, fomos embora lá para o Samaritano, chegou lá, fez exame, pancreatite, cara. Isso aí é grave, sei lá o que é grave. A fé é mais poderosa que o grave do diabo, amém? Mas fé, não é coisa da cabeça. E lá, então, ele fez o tratamento e pronto, tomou lá os antibióticos que precisava, voltou tudo ao normal, ficou uns 4, 5 dias lá e deu tudo certo. Mas quem não tem fé não pode fazer isso, se não tem fé é porque morre.
Tá? Se você é aqueles que tremem de medo, não acredita na oração, você não pode fazer isso. Tá valendo? Então, amém. Então, abre a sua Bíblia em João, capítulo 16. E nós vamos ver aqui que nós temos que atacar quem nos ataca. Mas não é pessoa, né, gente? Porque a nossa guerra e luta não é contra homens de carne e sangue, mas contra as potestades, os principados, ok? Contra o diabo, né? A nossa luta é... Não vamos agora ficar se metendo com gente, que é isso, atacar. Não, isso aqui quer dizer que eu tenho que atacar o diabo que me ataca. O diabo te ataca e você dá flores para ele e aceita. E depois fica igual Davi, com o rosto no chão, chorando. Deus, você não faz nada, né? Tá. Bom, então, veja o que Jesus está falando aqui em João 16, versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Olha que demais, gente, o Espírito Santo. Ele nos guia na verdade. A verdade é Jesus Cristo. Não é nada mais que isso. O que é verdade, afinal? Você está querendo um cálculo de álgebra? Acho que é, né? Porque a religião é uma coisa muito difícil. A religião é mais difícil que a álgebra. Que qualquer raiz quadrada. É mais difícil que física e química. Sabe? É muito complicada a religião, porque não funciona. Você vai fazer tudo e não vai dar certo. Tá? Fé é você crer no invisível, no que está escrito aqui, no que Deus diz. Então, o Espírito Santo nos guia na verdade, que é o próprio Jesus Cristo. Tudo que ele fala é a verdade, é ele. Por isso que você tem que falar, eu creio, eu recebo, é isso aí, é o que Jesus é. Porque Jesus falou com um monte de gente lá, todo mundo estava vendo ele, mas ninguém acreditou. Não tinha fé. Tá? Então não é o caso de Jesus aparecer na tua frente, não, para você ter fé. Porque Pilatos lavou as mãos. Está no inferno até hoje. Não creu e viu. Amém? Então, o Espírito Santo vai nos guiar a toda a verdade. E ele vos guiará a toda a verdade, porque ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que virão. Coisas que vão acontecer na tua vida, que pode acontecer. Ele vai te anunciar, você vai saber. Ele talvez não fale com as vírgulas, com as exclamações, mas ele já te dá uma ideia de que tem boi na linha, que ele está preparado para um ataque. E você tem que, então, acelerar a sua oração, para não vir a destruição. Tá valendo? Então, Deus avisa antes, porque não é na hora que você vai se defender, meu amigo. Na hora você não tem fé. As pessoas gostam de fazer isso. Na última hora, elas querem guerrear com a doença, com a situação financeira, com o relacionamento, com o divórcio, com a morte, com a lei, com não sei o quê, sei lá. Né? Com relacionamento, seja o que for. Na última hora, a pessoa não tem fé. Já está escrito em Provérbios. Vai ler lá nos comecinho de Provérbios. Você tem que se preparar todo dia. Você vai se preparando. Você vai orando. Porque quando o diabo vier, o Espírito Santo já vai te dar uma dica, que é para você acelerar. E você já sabe o que você vai orar e quebrar as maquinações dele. Paralisar o diabo. Porque foi isso que Jesus fez. Eu te dou autoridade sobre todo o poder das trevas, em meu nome. E nenhum dano vai te causar. Não precisa temer. Não foi isso que Jesus falou? Vocês sabem esse pedaço da Bíblia? Então, tá certo? Agora você fica lá passivo. Tá entrando na cachola aí? Não é para ficar passivo na tua vida. Porque se vem uma petição jurídica para você, com o oficial, você vai jogar no lixo aquilo? Ou você vai tomar uma providência urgente? No natural é assim. Agora, quando o diabo vem, você tem que tomar providência urgente, mas você já estava sendo preparado. Porque você ora todos os dias. Você tem comunhão com Deus todos os dias. Porque o diabo vai vir. Ele vai vir, porque Jesus falou, quando a enchente vier, você tem que estar preparado
para você não se afundar, não ser ir embora com a enxurrada, pro ralo. Amanhã ser morto lá na praia. Tá entendendo? Agora, você fica orando, blá, 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 você não faz nada. Você não faz nada. Você não usa o que você tem, só fica, sabe, nas filosofias. Que é isso? Eu gosto de falar filosofia porque é uma coisa, a filosofia do mundo não tem fundamento. Porque filosofia, gente, pelo amor de Deus, né? Eu tinha que estudar filosofia no clássico, né? Quem fez já sabe, é uma chatice. Aí eu falava, eu não entendia nada que eles falavam lá, ô coiseira chata. É filosofia do mundo. Agora, a filosofia de Cristo Jesus é baseada nele. Tem fundamento. Então, você tem que parar de ser, sabe o quê? Ficar pensando do jeito do mundo. Você não vai vencer o diabo, porque o seu problema é o diabo. Ele está mascarado nessa situação desse problema teu. Você tem que entender isso. Porque ele já falou, não é luta contra homens de carne e sangue, é contra principados, potestades, espíritos malignos, nas regiões celestiais. São com esses que nós lutamos. Tá valendo? Esse é diabo. Diabo, não adianta você ir com o seu pensamento e com a sua fala intelectual. Tá valendo? Por isso que não resolve. Você tem que ir para cima do bicho. Com o poder que Deus te deu na palavra. Ó que demais. Você tem que exercer essa autoridade. Autoridade é poder ou não? Ué, chega aqui um policial agora com as armas, tudo. Eles não são autoridade? Você tem que se render, cara, ou você vai levar um tiro. Eles vêm com a autoridade da polícia federal, digamos. Eles vêm com a autoridade. Eles estão vestidos com a autoridade. E eles podem exercer o que eles quiserem. Você entende o que é autoridade? Deus, Jesus te deu. Com a palavra, você crendo e andando com ele, você tem que saber quem é Jesus. Qual é a autoridade de Jesus que ele te deu? Que ele é e que ele te deu para você exercer na sua vida. Tá? Tá valendo? Então, vai depender de você mudar de vida, melhorar, ficar bem e ficar livre desse problema. Depende de você. Você não está usando a autoridade? O diabo está te enganando. Está te enganando, porque você está com filosofia do mundo aí na cabeça, religião. Não resolve. Então, o Espírito Santo vai nos avisar, tá? Então, por que ele nos avisa? Para a gente não ficar surpreso com o que vai acontecer. Umas 2 ou 3 vezes eu falei com a Marici, quando o escritório era lá em casa, e olha, Deus me deu uma visão assim, não foi? Eu falei assim, olha, eu vi uma vez a igreja, porque a igreja nas casas eram muitas pessoas. Depois abrimos fora, também era. Mas chegou uma vez, Deus me deu uma visão assim, que tinham aqui na frente poucas pessoas, e depois tinha uma galeria lá em cima. E as pessoas todas que estavam, tudo enchendo a igreja, estavam na galeria, mas de costa aqui para o altar, conversando com um copo na mão, quer dizer, levando a vida, Deus mostrou. Eu entendi que já ia sair bastante gente, ia ser uma limpa. Quer dizer, o Espírito Santo já me preparou. Deus já mostrou que ia acontecer isso. Depois teve outra vez, depois teve a última vez. Foi dessa última vez que houve essa limpa aí de umas 20 pessoas. Deus mostrou. Aqui, assim, 2 filas de pessoas. Então, nada é surpresa. Eu não fico tremendo de medo como, nossa, que traição. Eu já sabia. Não é traição. Isso aí ia acontecer. Tá? Então, a pessoa que não sabe, que, por exemplo, um pastor, não sabe que vai haver uma divisão dentro da igreja, não está orando? Depois fica chorando, ligando para todo mundo, fica até doente, fica depressivo, porque não tem a direção do Espírito Santo. Tá? Vocês estão acompanhando? E assim, gente, é no casamento, já está vendo que a coisa não está boa, você dá um jeito, se você está andando com Deus. E assim por diante, com dinheiro, você está vendo que a coisa não está boa? Você dá um jeito na sua vida. Ah, Deus proverá, epa. Já vi muita gente falando isso. Vai tacando cartão, Deus proverá coisíssima nenhuma. Ele não está provendo isso coisa nenhuma. Você não está nele? Ele nem mandou você fazer isso? Vocês estão acompanhando? Hein? Diga um amém aí para me ajudar, pelo amor de Deus. Tá? Então, Deus não vai mostrar só coisas do seu chamado para você, o Espírito Santo, mas ele vai mostrar tudo.
tudo na sua vida. Tudo na sua vida. Para você orar e combater. Tá valendo? O diabo não destruir você e a sua casa, sua família, sua igreja também. Porque ele está de olho nas famílias, você sabe. Ele quer acabar com a família, esse é o golpe. Que, aliás, ele já está bem sucedido. Tá? Que é apostasia agora. Tudo mais. Tá? Então, para concluir esse versículo, ele vai mostrar também os ataques do inimigo. Aonde ele vai atacar. Tá? Aonde que ele vai atacar pessoa, que situação, no que, qual é o golpe. Você não acha isso o máximo? Então, por isso que você vai ter discernimento. Agora, você não estuda, você não ora em língua, você não fica na presença dele, você não adora, você não tá vendo nada. E o diabo está fazendo o que ele quer. E aí, na religião, né? Você fica esperando que Deus vai fazer. Tá valendo isso? Não deixa o diabo invadir a sua vida mais. Chega o que ele já fez. Chega. Tá certo? Você agora é o comandante da sua vida com a autoridade que Jesus te deu. Não deixa ele entrar mais na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu dinheiro, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, etc. Que ele vem para detonar e acabar com tudo. Ele não para com isso. Ele vai. Ele vai continuar até afundar a pessoa. Então, não vive aí de alegre, bobinho, que nem criança, que não está entendendo nada. Tá? Está na hora de você acordar. 2 Coríntios 10, que nós já vimos a semana passada. Esta parte que eu falei das fortalezas aonde o diabo mora. Esse versículo aqui nós temos que estudar ele todo dia, que vale a pena. 2 Coríntios 10, Vocês estão aprendendo alguma coisa, pessoal? Acorda, tu que dormes, viu? Já chega o que ele fez quando nós éramos das trevas. E quando éramos ingênuos que não sabíamos ainda, né? Então vamos lá, versículo 3 de 2 Coríntios 10. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, por isso que você vai atacar quem te ataca, com as armas espirituais. Para destruir fortalezas, anulando o nosso ofício. Eu já falei o que são fortalezas. É o lugar que Satanás construiu, me fazendo pensar erradamente contra a palavra, e ele fica escondido lá dentro. Escondido de quem? De Deus, me manipulando, acabando com a minha vida. Ele está escondido lá com o meu modo errado de pensar, que ele foi me levando, porque eu não dei chance para o Espírito Santo me guiar, me instruir. E ele põe pensamento errado com a religião e tudo mais. E ele fica lá. Ou imaginando, porque você começa a imaginar, depois aquilo se torna uma visão e depois o pensamento. Pronto. Agora a fortaleza ficou, ele está lá dentro, o diabo. Agora, depois que virou uma fortaleza, você vai ter que orar um bocado para aquilo sumir, né? Porque você vai ter que mudar o modo de pensar. Tá valendo. Mas é com a ajuda do Espírito Santo. Porque você está pensando errado. Jesus me cura. Ele não vai te curar, porque ele já curou. Como é que ele vai curar de novo uma coisa que ele já curou? Veja a ignorância espiritual, né, gente? Que jeito que você ora? Jesus me cura, porque pela chaga Jesus já fui curado. Ai, Deus, meu Pai. Então põe a tua mão poderosa. Tudo é a mão poderosa de Deus. Põe sobre mim e me cura agora. Ele não vai curar. Não é assim que ora. Você tem que expulsar, comandar a autoridade sobre o espírito maligno da doença. Os demônios, não foi o que eu fiz com essa gente aqui, que deu testemunho? Diabo de dengue, você solta essa pessoa agora, em nome de Jesus, eu te amaldiçoo. Agora, dengue, você sai agora desse corpo, em nome de Jesus, eu uso a autoridade que o Senhor me deu sobre você. Diabo, sai fora. Em nome de Jesus, eu clamo o sangue de Jesus para lavar esse corpo, esse sangue, fique curado agora. É assim que você tem que orar. Bom, aí você levanta um dia com uma dor não sei onde, qualquer lugar. E aí você faz o quê? Tá bom, você quer tomar um analgésico? Ok, amém. Senta lá e começa a adorar a Deus, começa a orar em línguas, põe um louvor e vai orando em línguas e vai mandando o diabo sair. Dor, sai, eu te ordeno agora. Você vai sair.
É atacar quem está te atacando. Nossa, ai, que dor, ai, meu Deus. Ou sei lá, ai, olha, meu dinheiro está acabando, olha o extrato. Meu Deus, não vai durar mais 3 dias. E agora? É assim que faz? Você vai orar, comandar, chamar os negócios, chamar a provisão. Diabo, você vai tirar a mão do meu dinheiro, das minhas finanças, em nome de Jesus. Você tira a mão agora, porque Deus é o meu provedor. Eu clamo agora o sangue de Jesus sobre a minha conta bancária e confesso a multiplicação do meu dinheiro que está lá e minhas contas estão pagas. O mês inteiro e com sobra. Eu orei isso 12 anos. Mas, olha, fica assim, ó. Um dia me chamaram lá, num culto na igreja do pastor David, que vinha aqueles pastores, tudo lá dos Estados Unidos. Eles vêm pregar. E era no culto da Elaine Homer. E na hora da oferta, eu estava sentada assim, onde está a Larissa, mais ou menos. Ela falou, vem cá ajudar. Ela fez assim para mim, vem cá ajudar. Segura esse balde aqui. Então, a área é gigante, várias pessoas. E eu peguei. Gente, ela veio, ela ficou impressionada e ela chorou. O meu balde começou a cair dinheiro para fora. É da confissão que eu fazia todos os dias para eu ir para os Estados Unidos. Você lá faz confissão para vir aqui? Você não faz. Você faz o que você faz para vir aqui? Não faz nada. 12 anos confessando a palavra de Deus de manhã. Todos os dias, dia do meu aniversário, dia da festa, formatura da minha filha, dia do aniversário de não sei quem, dia de quem morreu, sei lá, dia de Natal, todos os dias, orando, confessando, a provisão para eu ir para os Estados Unidos. O avião, hotel, passagem, né, de volta, hotel, a comida, café da manhã, almoço, janta, depois oferta na mão do pastor. Nunca cheguei na presença do meu pastor sem uma oferta. Eu ia de outro país. Porque se eu estivesse lá nos cultos, perto dele, obviamente eu ia fazer isso. Para ele. Mas eu ofertava em todos os cultos, que era o culto de manhã, à tarde, às 3 horas, e de noite, às 7 horas. 3 cultos, quando eu comecei aí. Oferta em todos os cultos. Comprar o material para eu estudar aqui em casa. Nunca ninguém me deu nada. Para os outros eles davam, mas para mim nunca deu, porque o diabo ficava pesando em mim. Sabe como é? Essa não vai pegar, não. Então, tudo era difícil para mim, mas não era difícil, porque eu orava, Deus me dava tudo. E eu chegava, a primeira coisa que eu fazia era a oferta para o meu pastor. Nunca levei menos que $3.000 na mão dele. Nunca. Porque se você pedir, Deus te dá. Agora, se você pede, Deus não te dá. Deus só me abençoou financeiramente. Depois que eu recebi o pastor David aqui, então, que eu trouxe no Brasil, na minha casa, Deus abençoou o trabalho do Fernando. Porque tem que trabalhar, mas tem que ser abençoado por Deus, conforme está escrito em Salmos. Está valendo? Levamos ele para passear na Foz do Iguaçu com a mulher e os 2 filhos, pastor David. Depois levamos ele em Campos do Jordão. Levamos ele no Guarujá. Fernando junto. Deus abençoou meu marido. Você tem que aprender a abençoar o seu pastor. Você não sabe fazer isso. Mas você tem que orar. Não é com as suas migalhas que você vai abençoar. Porque fica difícil. Porque já está contado. Está valendo? Porque você tem que saber como é que você anda no reino de Deus. Para você comandar isso. Já que o diabo pega saúde, relacionamento e dinheiro. É um negócio que ele anda em cima. Você tem que estar bem nas 3 áreas. Está valendo? Então, o seu trato com o pastor é importantíssimo. Você não tem noção, porque o pastor representa Jesus. É importante isso. Eu cheguei lá muito tímida, com vergonha, mas assim mesmo eu fui com a oferta. Porque eu falei, eu não vou chegar lá com $20. Uma mulher que mora em outro país, chega aqui com 20, mas que merreca. Eu fiquei com vergonha, sério, nunca ninguém falou nada para mim. Mas eu achei assim, humilhante para mim. Ser muito pobre, dar $20 para o meu pastor. Ai, pastor, eu trouxe aqui para você. Horrível, gente, que isso? O homem está me ensinando a andar, na verdade, eu estou sendo liberta. Pensa nisso.
O preço que esse homem pagou para chegar lá, nesse lugar. Né? Aí cheguei lá, não, fiquei orando, falei aqui, ó Deus, eu quero $1.000 para eu dar de oferta na mão dele. Então o Fernando pagou as nossas passagens, deu dinheiro para nós pagar hotel, tudo aquelas coisas. Primeira vez foi tudo fácil, mas depois veio tudo, né, gente? Mas não vou contar agora só, mas veio tudo. Então, a primeira vez eu já cheguei com $1.000. Isso foi no ano, sabe que ano? Isso faz 25 anos atrás, era dinheiro, cara. Se hoje para eles $1.000 é um dinheiro, você fala $1.000 para um americano, eles arrepiam, gostam. Eles adoram. Americano gosta de dinheiro. Daí eu falei, não, mas eu comecei a orar, falei, não, mas eu vou levar 3.000. Ele chorava todas as vezes. Fui visitar a Marta com a minha mãe quando ela casou. Eu falei, eu não posso ir no país onde está o meu pastor e não mandar uma oferta para ele. Eu falei, Marta, eu vou precisar usar a tua conta, porque nós temos que ir lá para fazer a transferência para a conta dele. Aí nós fomos. Ela foi lá no banco, me levou, e eu mandei $2.000 para ele. Aí eu falei, agora eu vou ligar. Eu tremia para falar com ele, porque eu não tinha muita intimidade com ele, muito assim. E falar noutra língua ainda, ai meu Deus, aquilo, mas era um prazer, uma alegria, uma satisfação, e Deus só me abençoando. Pensa, Deus só me abençoando, mas tudo isso com oração. Senhor, e depois no meio da minha confissão, e eu quero que o Senhor me dê $3.000 para eu abençoar o meu pastor. O Senhor vai pôr aqui na minha mão $3.000. E Deus sabia que eu ia fazer. Ele foi me dando 3.000, 5.000. Todas as ofertas de 10 anos de culto, 3 vezes por ano aqui, integralmente na mão dele e ainda multiplicado. Teve vezes de ser $40.000, $50.000 na mão dele. Nunca peguei um centavo. Eu estou abençoada. Eu só servi o meu pastor. Vocês têm que entender isso, vocês têm que saber mandar o diabo embora. Agora você não faz. Eu ia lá, eu chegava hoje aqui, amanhã eu já começava a orar para a minha próxima ida. Porque eu não ia lá com a minha força, eu nunca fui. Mesmo porque é Deus que me mandou ir lá. Então, se eu não orasse, eu não podia ir mais. Porque o diabo ia acabar comigo. E se você não orar, você não vem mais aqui na igreja. Porque aqui que é o lugar que o diabo não quer que você venha. Você pode ir em qualquer outro lugar, aqui não. Porque aqui você vai aprender a andar na verdade. Ficar livre do diabo que prende você em todas as áreas. Estão me acompanhando? E o pastor chorava toda vez. Falando, Ana Maria, é impressionante como você ouve Deus nessa área. Ele falava, porque Deus me usava para eu abençoar. Vinha de mim, o que para as coisas que ele precisava. Na hora ele já pegava $800, dava para a Roseli. Ela, vamos no shopping, vamos levar as crianças, minhas filhas. Eu dava dinheiro para elas ir comprar na Old Navy, sei lá, em outras marcas que elas gostavam, calça jeans, camiseta. Ele era bom, ele é bom, ele dava ainda para elas. Nunca deixou ir sem, não. Dava um tanto para cada, para elas comprar roupa que elas quisessem. Elas iam comprar. Isso foi bênção, é Deus tratando a pessoa que serve Ele. Se você serve Deus, Ele te trata no nível dEle. Porque é o que Ele é, Deus. Agora, se você não sabe andar com Ele, Ele não pode te dar nada. Então, não é do seu nada que você vai servir. É do seu nada que Deus vai te dar para você servir. Você tem que entender isso. Ai, não dá para ir lá na igreja porque é caro, porque é longe, porque custa. Ué, você não ora, você não vem mesmo. Não vai sobrar. Tá? $1.100 naquela época hotel. É moleza? Então, $1.100. Comer naqueles restaurantes, depois Deus paga para todo mundo. Você já está fazendo isso? Hein? Já está fazendo? Eu estava em outro país, minha filha. Um dia dele, convidou uns caras, nós fomos num restaurante libanês, mas olha, chegou longe. Se o Líbano vê aquilo, ele fecha o restaurante do... Não tinha nada de libanês lá, mas era restaurante libanês. E eles gostavam, vamos lá, porque é uma coisa meio diferente, assim. O charuto é desse tamanho, Jesus.
Gente, mas não era... Mas tá bom, vai, tava bom. Na hora da forma, tava tudo ótimo. Assim, eu falo assim porque é diferente do nosso jeito. Aí, veio lá uns outros pastor também, eles se juntam, eles são diferentes, os americanos. Aí eles se vamos pastor, porque já era bem conhecido, com a Roseli, os filhos dela, e não sei o quê, mas eu com as minhas filhas, e todo esse bando lá. É uma mesa grande. Depois, meu Deus, Ana Maria, esqueci o meu cartão. Eu falei, não se preocupe, pastor, vamos usar o meu. Ele falou, tudo bem mesmo? Eu falei, tudo bem, tá tudo ok. Era assim. Pagar. Ia no restaurante indiano. Chegava lá, vinha o cara já com a coisinha, com a nota, eu falava assim, eu que vou pagar. Ele disse, mas é só então para nós. Não, eu vou pagar para todo mundo, fica chato. Mas é muito dinheiro. Eu falei assim, não, vamos pagar para todo mundo. E meu dinheiro só multiplicava. Querer servir. Querer servir é outra história. Tá? Você precisa aprender a andar no espírito. É diferente. Porque andar na carne, nem quem tem dinheiro vai ficar contando as dinheiramas. Porque quanto mais tem, mais conta, porque não pode faltar. É isso aí, andar com Deus. É maravilhoso. Então, você tem que aprender essas coisas, comandar a autoridade que você não sabe fazer. Não sabe! Caramba! Você não está entendendo o que eu estou falando? Ou não? Então, por que você não faz? Deus falou, você vai para os Estados Unidos. Bom, eu tive que orar, gente, que a primeira vez foi uma facílio, meu marido carregando assim para baixo, dinheiro, tudo. A segunda vez acabou. Não, agora acabou. E a guerra começou. Aí eu tive que orar. Né? E as coisas aconteceram, nunca deixou de acontecer. E depois, mais ainda, trazer o pastor. Eu ficava assim, ai meu Deus, agora eu tenho que trazer o pastor. É uma coisa diferente, um homem que é internacional, uma coisa... Tudo, mas Deus me preparou, eu vi tudo, eu sabia como que era. Já tinha tudo na minha cabeça, o que ia fazer e tudo. Ai, meu Deus, eu tenho que levar ele na minha casa, ai, meu Deus. Então, aprender a servir. Depois vinha, trazia a Roseli, ela encontrava a gente aí no hotel, da Suécia, cara que vem por negócio. Não, mas você conhece Jesus? Vamos lá na casa, nós vamos jantar lá. Trazia cara, tudo, vamos lá em casa. É assim, gente. É assim que é. Você tem que sair de você, dá um passo para trás, deixa Deus entrar na tua vida. Você não tem noção o que Deus é. Você fica preso em você, essa miséria, essas migalhas. Então é isso que ele está falando de sofismas e fortaleza. É onde o diabo fica morando, escravizando você, deixando você ser um nada, você não usa autoridade. Tá? Então... O problema é como nós respondemos aos estímulos que o diabo lança para as nossas vidas. Como que você responde? Você tem que saber que é o diabo, Não adianta você ligar para o mundo inteiro para me ajuda, me ajuda, me ajuda. Não é o caso. Você que tem que se posicionar e saber como que você vai responder a esses ataques dele. Ele manda um estímulo e ele fica olhando. Que é ataque. Que jeito que você vai responder isso? Tá? Eu não fiquei falando, ai Deus, eu estou escutando as pregações lá. Eu não sou burra? Meu espírito está aberto? O cara falou assim, não posso servir a Deus, né, Deus? Porque Deus falou, você vai fazer isso. Eu não posso porque eu não tenho dinheiro. Você não sabe andar com Deus? Eles ensinavam isso lá. Eu não podia falar para Deus, eu não posso ir para os Estados Unidos, o Senhor me mandou lá, eu não tenho dinheiro. Não tem porque você não está comigo. Se você estiver comigo, eu vou te dar. E foi isso aí. Não, aprendi rapidinho. Ficar orando, confessando, chamando. A provisão. Depois pagar tudo. Olha, com as ofertas das minhas pregações, com esse bando de gente que está aqui, é um bando de gente que está aqui? Hã? Não. É multidão que está aqui? Pagar a passagem para 5, 6 pessoas, ir de volta e hotel dos americanos, sem usar dinheiro das ofertas, com as minhas pregações. Vocês estão acompanhando? Isso aqui é de Deus, gente. Você tem que aprender a andar com Deus. Está valendo isso? E fazer lanche para dar para todo mundo. Pagar o restaurante para ficar uma coisa mais baixa, um valor para o restaurante para abater o preço.
Tudo no meu ministério. O dinheiro que entra aqui de oferta. Do bando que frequenta a igreja. Tá? Então, gente, é tão bom andar com Deus. Que você depende dele. Isso é depender de Deus. Eu aprendi a depender de Deus. Quando eu saí das casas e vim para o prédio que foi alugado, eu falei, ai meu Deus, e agora? Agora, né? Agora vai ter que ver gente para limpar, vai ter que pagar a luz, vai ter que pagar água, vai ter que pagar imposto, vai ter que pagar aluguel. O aluguel o Saraiva ia pagar. Aí, e agora, que Deus falou assim, mas nas casas você se preocupou com o quê? Os 10 anos que você pregou nas casas. Eu disse, pensei nada, né? Ele falou, nem lá você não vai se preocupar com nada, porque isso é meu. É isso aí. Nunca faltou. É tudo feito, é sobrenatural. Você tem que viver assim na sua vida. Ah, eu não posso ir na igreja porque gasta, porque tem gasolina, tem pedágio, tem o Uber, sei lá o que for, né? Qualquer coisa. Aí depois oferta, ai meu Deus, eu nem vou na igreja, ó pobreza, eu nem vou na igreja porque tem que dar oferta, é chato. Olha, tá ruim, hein? Tá ruim o negócio, tá fora. Tá andando com o diabo mesmo, fortaleza, não sabe usar. Você não comanda. Você deixa o diabo fazer o que ele quer na tua vida. Tá valendo? Se ficar doente, fica. Jesus vai curar? Não, ele já curou. Você tem que se posicionar e ficar orando até se manifestar a cura. Horas, todo dia. Tá? Então, a pessoa fala, ai, não sei o que eu vou fazer. Não sabe orar, não sabe comandar. Quando o ataque vem, e o diabo, pronto, já se instalou. Aí é que fica difícil. Depois que ele se instala, sabe? Vai ser difícil. Então, veja Filipenses 4. A pessoa fica com dúvida, será que eu estou fazendo certo? Será que eu não estou? Então, gente, vocês estão me acompanhando nisso tudo? Você tem que pôr o diabo fora da sua vida. Eu não vou aceitar esse diabo, está escrito. E vai falando, mesma coisa. Eu chamo esse dinheiro agora para as minhas mãos. Não é você que vai decidir que jeito que vai vir esse dinheiro. Primeira coisa, você vai ter que trabalhar, tá ok? Porque dinheiro não fica jorrando do céu. Tá valendo? Alguma coisa tem que fazer para vir esse dinheiro. Deus vai falar com você. Porque preguiçoso, Deus não age na vida de preguiçoso. Preguiçoso está escrito lá em Provérbios, né? Não põe nem o garfo na boca, porque, ai... Tá valendo? É, lógico, tem que saber o que você vai fazer para você ter dinheiro. Como é que é? Pensa que vai lá. Aqui está $1 bilhão para você. A fortuna do Elon Musk está aqui. Ah, beleza. Deus faz milagres, mas você tem que fazer o que ele vai mandar você fazer. É aí que é, se for negócio de dinheiro. E se é saúde, você tem que ficar comandando aí a cura. O dinheiro que o Fernando me dá mensal, que é desde que era para pôr as crianças, as meninas na escola, fazer tudo aquilo, a gasolina ele sempre pagou, os consertos ele que pagava, mas toda a manutenção da casa, com escola, com curso, com não sei o quê, era aquele dinheiro. E ele faz isso até hoje, ficou, né? Com essa herança aí. Mas naquela época era muito mais gasto que hoje, né? Então eu fiquei confessando, porque o Espírito Santo me instruiu, para eu confessar, para o meu dinheiro mensal ser multiplicado. Mas se você recebe um dinheiro mensal, você ora para ser multiplicado. E você determina o valor. Agora, tá bom, você recebe 2 mil, você vai confessar que é 20 mil, você tem fé para começar com 20 mil? Você entende? Que a pessoa não tem noção. Agora, você tem fé que pode aumentar para 4 mil? Então, já está mais próximo. Começa com 4, depois vai aumentando. Vocês estão me acompanhando? Eu sempre orei para Deus abençoar o meu ganho que eu tinha. No começo eu precisava ficar falando, Fernando, me dá 13º. Não, que isso aqui. A Marizilda ia lá em casa, a Marizilda me ajuda a falar com ele. Ai, Fernando, coitada, faz favor, dá o 13º. Era o dobro, já pensou, ia arrasar. Não, porque eu tenho que comprar presente para a família. Eu inventava essas coisas. Não, presente para a família você já tem, você não está precisando. Aí ele dá, ficava toda aquela lenga. Uma vez, ai, Deus abençoa o coração dele para ele me dar o 13º
eu confesso essa benção para o coração dele. Ah, ele me deu. Mas, gente, depois parou, não precisa ficar mendigando, está tudo abençoado. É isso aí. Eu cheguei no lugar de tanto confessar que eu recebi. Eu sei andar nisso. Está valendo? Então, você tem que aprender a comandar. Você tem que aprender a ser espiritual. Porque carnal você já nasceu, você sabe. Que é esse buraco aí. Isso não dá nada certo. Nós estamos aqui aprendendo a andar no espírito. Levar uma vida espiritual que é totalmente diferente. Então, Filipenses 4, versículo 6 a 8. Primeira coisa que nós temos que fazer na vida é identificar a parte que nós estamos sendo atacados. Qual é a parte da sua vida que você está sendo mais... Bom, é todas as áreas. Ai, Cristo Jesus. Pega uma mais, né, gente? Qual que é a mais aí, sabe? Pega uma parte mais. Então, você tem que identificar a parte que o diabo está te atacando. Primeira coisa que você tem que fazer, tá? Porque as pessoas não identificam a parte que está sendo atacada e aí o diabo fica livre fazendo. Você tem que identificar, para você ficar livre desse negócio aí. Mas vamos começar no versículo 8, porque ele diz no 6, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Então, você tem que, não é para você ficar ansioso, você tem que ver onde que está a sua preocupação, o seu problema, onde você está sendo atacado, não é? Então, diante desse conflito que você está vivendo, que é algo difícil, você vai ter que mudar o modo de pensar para esse do versículo 8. Porque você está ansioso porque você fica pensando só aquilo, é dia e noite. Você até acorda de noite, você sonha com aquilo, o dia inteiro é aquilo, é aquilo, é aquilo. Você vai ter que mudar. Por isso que você vai ter que ficar falando essas coisas aqui, olha. Finalmente, irmãos, versículo 8. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o seu pensamento. Amém? Você tem que saber o que você anda pensando. Se está fora do que Deus fala, por isso que você tem que ler Bíblia, estudar a palavra. Não, eu não posso ficar pensando isso. Eu vou pensar, não, isso não é bom, não, isso não é bom, eu estou pensando errado. Você já vai atacar. E veja que é tão forte o ataque do diabo com o pensamento, que às vezes você não tem força nem para atacar, sabe, uma flecha nele com a palavra. Você vê que não é fraco o bicho. Que é o lugar onde ele viveu a vida inteira. Mas com a ajuda do Espírito Santo, ele vai falar, fala palavra. Você vai falar meio timidamente, mas depois você vai criando força, aí você vai expulsando. Isso vai mudando a sua vida, o seu pensamento. Tá? Então, porque aqui no 6, Deus, quando ele diz, não andeis ansiosos, ele quer dizer assim, ó, é para você não dar imaginação para o problema. Aquilo vai crescendo igual um castelo. Você está me acompanhando o que eu estou falando. Vem um problema e você começa a dar imaginação, que você começa a pensar e você começa a ver. Aí que está o erro. Você tem que combater esse negócio. Tá? Isso não vai ter jeito. Isso aí é imaginação. Isso tem que usar, como eu já ensinei sobre a imaginação da palavra, que é uma imaginação que o Espírito Santo traz, quando eu estou estudando a palavra, eu começar a imaginar o sucesso da palavra operando na minha vida, resolvendo meu problema. Que é isso que ele está falando a vocês. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Não é para dar imaginação aos problemas. Então, não é para você ficar triste, chateado, magoado, sem esperança. Às vezes não bate um negócio desse? Não. É lógico que ele vem para todo mundo. Mas não é para ficar alojado. Você vai usar o versículo 8. Pensa em coisas louváveis, verdadeiras, o que é justo, o que é bom, o que é amável, o que é de virtude, o que tem louvor. É isso que tem que ocupar o pensamento.
Tudo que está no versículo 8. Está valendo? Você tem que fazer para mudar a sua vida. Porque você sabe, aquele homem velho, foi o que eu expliquei, da fortaleza. O diabo vai pegar o nosso homem velho e trazer. E fazer ficar ali, ó, remoendo aquela coisa antiga. Isso já foi, já acabou. Só o diabo que fica mexendo com isso, porque Deus nem mexe mais. Acabou para Deus, isso nunca existiu no sangue de Jesus. Está entendendo? Por que não vai para frente? Pensa muita coisa errada. Não se deleita na presença de Deus, na palavra de Deus. Tem que se deleitar na palavra de Deus, tá? Então, agora é o seguinte, Deus está dizendo aqui, ó, no 6, vamos ver. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, súplica e ações de graça. Ele não está falando que ele vai entrar na sua confusão mental. Ele não vai se meter, não. Aí que está o engano da religião. Deus que sabe. E você está atormentado, você deixa. Você não toma uma providência. Você nunca confessou a palavra, horas. Está entendendo? Porque confessar a palavra faz você assimilar e depois meditar. E aquilo entra na sua vida. Foi o que eu fiz. Anos e anos e anos e anos. Hoje eu confesso mantendo. Numa boa. Mas era direto. Falando 1 hora sem parar. Todo dia, aqueles versículos. Todo dia. Anos e anos. Foi debaixo disso que eu fui para os Estados Unidos e trouxe o pastor David 10 anos aqui. Tá? Minha mente mudou. E o diabo veio em todas as áreas da minha vida. Todas. Não veio em outros, porque acho que nem existe outros. Todos que foi possível ele veio. Mas ele não me derrotou. Ele não acabou com a minha vida. E nem vai acabar. Porque eu estou na palavra. Eu tenho a manutenção daquilo. Vocês estão acompanhando? Então, Deus não vai se meter com os seus pensamentos, com essa confusão mental sua. Ele não vai. Para agir e tirar de você. Isso é você. Você que tem que fazer a sua parte, e aí o Espírito Santo, sim. Aí ele te ajuda com a unção e ele vai mudar você, tá? Então, você que tem que controlar isso daí. Para não permitir a sua mente ficar cheia de ansiedade. Por isso que você tem que ter mais tempo com Deus. Porque você fica na atividade o dia inteiro, é lá que as coisas vão rolando. Depois mais atividade, um pouquinho com Deus, nem está resolvida a situação. Daí você fica atormentado, não resolveu nada. Está valendo isso? Quando a coisa é séria, você tem que ficar mais com Deus. Usar mais seu tempo com a palavra, confessando a palavra, adorando a Deus. Tem ensino antigo, né, Marici? De confessar a palavra? Então, vai lá, pega lá, vê lá que jeito que faz. Ah, muito fácil. Vai lá no site. Só está faltando isso. O resto está tudo certo, tá? Aí, Senhor, eu entrego meus pensamentos porque eu não quero mais ter isso. Mesma coisa. Ai, Senhor, me cura agora essa dor. Põe sua mão, Jesus, porque pela chaga, Jesus, o Senhor já me curou. Eita, é a oração que Deus nunca vai ouvir. E o diabo está dando risada com essas orações, que é rezinha esse troço aí. Tá? É assim que você não tem nada, porque é muito mais fácil. Ai, Deus faz. Faz você, meu filho. O que você quer? Sombra e água fessa? Você tem que lutar, é guerra. Você tem que pôr fora da sua vida o pensamento errado. Você tem que saber que você está pensando errado se você estiver alinhado com a palavra, senão você também não vai saber, tá? Você é que não vai deixar o pensamento ficar aí, porque você tem uma nova natureza dentro de você. Porque você nasceu de novo. O seu espírito é com a natureza de Cristo Jesus. Então você tem a unção para você comandar esse pensamento, não aceitar. É só você fazer. Você tem que aprender a orar. Que negócio é esse? Ai, não gosto do jeito que ela fala. Então, amém. Obrigado. Mas esse é o jeito que resolve. O que eu estou falando. Gostando ou não, esse é o jeito que resolve. Tem que fazer. Porque se eu quis que resolvessem os problemas da minha vida, eu tive que fazer isso. E é o que eu continuo fazendo direto, tá?
Então, confessa a palavra, vai lutar você contra esses pensamentos, adore o Senhor, e então, no versículo 7, você vai receber a paz. Pronto. Você vai receber a paz se você fizer isso aí. Tá? Agora, 1 Pedro 5. Tá valendo isso? Então, minha gente, não é só ler Bíblia, estudar a palavra, você tem que comandar. Só ler Bíblia, tá cheio de ímpio aí que lê Bíblia. O irreligioso. E não resolve nada a vida deles, eles não têm nada de Deus. E nem tá salvo, tem muita gente. Quando você anda na verdade, você escuta a pessoa falando lá, a palavra de Deus, você sabe que não tá vivendo aquilo. E quando a pessoa vive, é outra conversa. Dá para discernir, ué. É isso aí. Eu sei discernir. Não é que eu sou boa, melhor que todo mundo, não, gente, que é isso? Eu nem sou. Nada disso. Não estou querendo me exaltar. Mas tem uma condição de você saber. Se você aprender a andar no Espírito, você sabe. A pessoa não é porque ela está falando a palavra de Deus que aquilo é a verdade. Porque não é na vida dela, não é a verdade. Quando a palavra de Deus é a verdade na sua vida, é a verdade. Quando você fala. Entendeu, né? Que o diabo também fala a palavra de Deus. Então, 1 Pedro, capítulo 5, nós vamos ver o versículo 5, olha. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, coisa que não se vê mais hoje, né? Jovem, senta e deixa o velho ficar em pé. Se quiser, senta no chão. Tem um pingo, não tem educação, mas não tem amor, porque quem tem o amor de Deus acaba tendo educação. É o máximo. Não precisa nem a mãe e o pai ter ensinado, não, mas se recebeu o amor de Deus, começa a olhar as pessoas com outros olhos. Tem respeito. É o que falta, tá? Então, aí depois, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Então, Deus resiste ao soberbo, porque nós temos que nos submeter a Deus. Então, não queira resolver o seu problema com a tua cabeça, com o teu jeito, porque isso é soberba. Então, Deus resiste, Ele não faz nada. Foi isso que Ele disse hoje, dá um passo, deixa eu entrar. Com licença, Espírito Santo, com licença. Arreda, meu, deixa eu entrar. Espírito Santo, se você deixar, eu vou fazer maravilhas na sua vida. Agora, você comanda a sua vida. Mas você está comandando errado? Com a sua força? Não, é com a força dele. Quando você dá um passo e ele entra, um passo é o quê? Começa a seguir o que a Bíblia diz, fazendo. Você tem a nova natureza, dá muito bem para você fazer. Como é que eu entendi? Porque eu tenho a nova natureza e você também tem, então por que não? Mesma coisa, é só você começar. Ai, mas é difícil. É no começo, é óbvio, você está fora de uma coisa que você não adquiriu dentro de você ainda. Que vai ter que ser transformado. Mas você tem que insistir, e tudo é moldado na imagem dele. Tá valendo isso? Então, você está aprendendo? Claro que está, vai fazer. Não é para engavetar esse negócio. Fecha a Bíblia, engaveta e fica fazendo o que você quer. Você vai ficar nesse passo, se iludindo, pior é isso. Porque você não vai sair desse passo nunca. Eu nunca ia ter esse prédio, da onde? Da onde? Pegar dinheiro do meu marido. Quem tem marido sabe como é que é a história. Marido não vai dando dinheiro assim não, hein? Ele dá um pouco. Hein? Quando tem divórcio, então, as mulheres ficam berrando lá no ouvido do juiz, né? Do advogado. Porque os maridos, elas querem tudo. E os maridos, hein? Como é que é? Eles vão dar um pouco só. Eu ia divorciar do Fernando porque estava muito difícil a guerra. A guerra estava difícil. Mas eu tinha que mudar. Eu tinha que mudar. Aí tinha um apartamento ali na Cauaxi, pequeno. Eu fui para lá, falei para as meninas, nem fala para o seu pai para eu vou lá, porque eu vou orar, eu tenho que ver o que eu vou fazer da minha vida, porque eu não aguento mais. Estava no auge da história. Era todo dia, anos. Briga assim não, de mal. Porque eu ia para os Estados Unidos. Porque eu ficava ouvindo os ensinos. O diabo, eu resistindo. Aí eu falei assim, eu vou lá. Aí eu fui, falei, fala que vocês não sabem onde estão. Ainda fiz as meninas falar assim, não sei, pai. Mas eu estava com a chave do apartamento, eu fui lá. Estava tudo mobiliado, tudo. Fiquei lá, levei pão e água. Falei, bom, porque eu vou agora,
E eu só, conforme for, eu nem volto mais. Eu fui decidir. Falei, agora chega, porque eu vou ficar orando. Mas eu não aguento mais. É isso aí, quando você não aguenta mais, faz um retiro, você sozinho orando dia e noite. Eu fiquei lá, orando. Isso daí, gente, era, sei lá, umas 9, era de manhã, eu fui embora. Olha, ele veio, eu não estava, depois de noite ele veio e falou assim, eu não sei, pai, ela, sei lá, ela sumiu, eu não sei. Eu nem tinha celular, né? Naquela época, não existia. Bom, eu fui a última a ter celular, todo mundo tinha, até os cachorros tinham, eu não tinha, ninguém, ele não me deu, eu não tinha não, né? Nem cartão de crédito, que a mulher precisou me chamar no banco. Aí eu fiquei lá, e a noite inteira acordada, orando em línguas, adorando a Deus, lá, quieta, orando com a Bíblia, em jejum e tal, esperando Deus falar comigo. Quando foi 9h da manhã, Deus falou para mim, não é bom uma mulher ser divorciada. Não é bom para a mulher ser divorciada. Olha, gente, o conselho de Deus. Jesus fala isso na Bíblia. Volta para sua casa, senão eu não vou poder fazer o que eu vou fazer. Eu chorei, mas eu chorei. Falei, eu vou ter que enfrentar tudo, eu não aguento, Deus. Era 9h, mas eu voltei só às 5h da tarde. Chorei muito, porque eu tinha que enfrentar eu mesma. Aí eu voltei, logo ele veio. E aí ele veio, e eu estava ali na cozinha arrumando assim, porque era dia de culto. Por isso que eu tinha que tomar banho, me arrumar para ir para a igreja. Aí ele veio e falou assim, ué, você voltou? Aonde você estava? Eu falei assim, eu tinha ido embora, porque eu ia sumir e não ia voltar mais, mas Deus mandou eu voltar. Esse é o Deus verdadeiro. Este é o Deus verdadeiro. Testemunho, né, gente? Daí deu risada, ficou meio que de bem. Vocês estão acompanhando? Então, você vai orar. Eu passei horas, o dia inteiro, dobrou o dia. Foi mais de 24 horas, sozinha num lugar, orando. Mas eu venci. E Deus falou, senão eu não vou fazer o que eu vou fazer. Olha aqui, ó, ele que comprou esse prédio, ele mantém esse troço aqui. O homem nem vem na igreja, mas é um respeito absurdo. Quem quer pegar dinheiro dele? Ninguém pega dinheiro de quem tem, não. Pensa não. Mas Deus pega. Deus tocou o coração dele. E não foi com força que Deus fez isso, não. Fez na paz. Ele se rendeu a Jesus. Pela minha obediência a Deus. Está valendo? Por fazer o que Deus mandou. Que eu ficava com ódio cozinhando que eu não queria. Depois arrumei cozinheira. Eu não quero fazer cerveja. Eu queria andar de carruagem, né? Mas eu precisei comer grama depois. Quer andar de carruagem? Você vai comer grama. Até eu me submeter a Deus. Ele tem prazer de ver que a mulher dele tem força. Ele fala, mas Ana Maria, às vezes eu olho e falo, meu Deus, eu não acredito que você tem 72 anos. Você tem uma força. Não, você tem uma disposição. Eu falo, mas é Deus isso, Fernando. Esse é Deus que está aqui na nossa casa, na nossa vida. Nós vivemos a mesma coisa de sempre, o nosso horário, o serviço. Ninguém está velho lá jogado para as traças. Estamos na ativa, direto. Ninguém está abandonado. Minhas filhas foram embora, tem família longe. Era para ser o quê? 2 velhos? 2 tontos. Porque quem não tem Deus é isso. É 2 tontos. Jogado para as traças, cheio de doença. Não tem nada disso. É diferente. É diferente. Podia, não, agora nós vamos viajar. Deus deu um tempo para mim. Ele deixou eu ir andar para a Europa inteira, todo lugar. 2 vezes para os Estados Unidos, 2 vezes para a Europa. Pois é a última vez que você vem para a Europa, tá? Você está liberada para ir visitar suas filhas quando você quiser. Está decretado, eu sei. Nunca mais eu vou lá. Acabou? Não preciso e nem quero. Então, gente, para quê? Ideia de gente aposentada, de gente que não tem Deus, é uma desgraça. Que já está esperando a cova, vai morrer, precisa aproveitar ao máximo. Não, estou esperando Jesus, que eu quero ir na glória dele. E o meu marido também, minha casa. Está valendo?
Então, os pensamentos que tem que mudar. Hoje eu cozinho, eu faço as comidas, eu arrumo minha casa. Eu tenho lá as mulheres que me ajudam, mas eu gosto de fazer. E depois o resto do tempo é com Deus. Eu não preciso sair para eu divertir, para eu me distrair. Eu não preciso e nem quero e nem posso. Porque o meu tempo é com Ele, eu não vejo a hora de ficar com Ele, com esse Deus maravilhoso. Estou envolvida com Ele. É isso que faz a diferença. O que eu estou fazendo aqui é o que Ele quer. É desse jeito que Ele está mandando eu fazer. Então você tem que saber o que você está fazendo, é o que Deus quer. Se você está fazendo o que Deus quer, Ele arca a tua vida. Se você está fazendo o que você quer, é você que arca. E não adianta ficar pedindo, porque não vem. É diferente. Tá? Então, Deus está falando aqui no 6, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Se humilha e faz o que Ele está mandando. Se humilha e faz, porque Ele vai te exaltar. Ele vai estar. O negócio é você estar bem dentro de você. Você está com tranquilidade, Deus cuidando da sua vida, não falta nada. Você não precisa de coisas para te alegrar. Você levanta já com a alegria, com a disposição, com a força. Você sabe combater uma doença, você sabe combater um ataque do diabo. Estão entendendo? Não é para perder a força para viver, você tem que combater isso. A pessoa está fraca porque não tem a força de Deus. Tem gente jovem que não tem mais força de viver, não tem ânimo. Eu estou sozinha, não sei o quê. Mas nem se eu fosse sozinha, eu não ia ficar andando para restaurante. Fernando, vamos um dia aí, vamos almoçar fora, que é porque sei que... tá bom, então vamos. Não dá. É assim de gente. Tudo lotado, aquela confusão. Para quê? Minha casa é tão boa, minha toalha, meu prato, tudo ali, nós ali, tudo certinho. Para quê? Pensa, que coisa idiota. Um idiota tá bom. Mas na hora do almoço, que está todo mundo aqui trabalhando, é fila para entrar nos restaurantes. Eu mesmo faço minha comida. Tem a ver. Tem prazer. Tenho força de Deus. E Ele mandou, porque isso alegrou meu marido. Que é o que ele queria, me ver bem. Tá entendendo? Então, é isso que é andar com Deus, tá? Então, tem que se submeter a Deus. Veja Efésios 10 para encerrar. Que é isso aí, o que é o nosso ataque. Só quero mostrar uma coisa aqui, da armadura de Deus, que é isso daqui, ó. É versículo 10, mas é Efésios 6. Porque você não ia achar Efésios 10 nunca, que não existe. E é emprestado o outro aqui do lado, né? Então, tá assim, olha, o versículo 10 de Efésios 6. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor. Ele está dizendo que é para você ficar forte nele, com a força dele e com o poder dele. É para você andar com isso. Então, você já sabe como que é. Você vai expulsar o diabo, você vai confessar o versículo, você vai ficar na presença deles, você vai conhecer esse Jesus. Você tem que conhecer ele. E esse amor de Deus. Depois, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis, tá? Então, nós temos que, é por causa desses diabos aqui, que nós temos que lutar contra ele, porque ele tem planos para acabar com a nossa vida. Porque quem é do mundo já está dentro do plano dele, para acabar. Porque eles nem sabem que tem pecado, quem está no mundo, quem não é de Jesus. Quem nasceu de novo, o diabo já tem um plano para acabar com a vida dele. Eu vou agora estraçalhar. Eu vou arrochar mesmo. Vou apertar. Mas você vai usando a autoridade e Deus vem em teu auxílio. Porque Ele não quer ninguém crescendo neste poder e nesta força, tá? Então, Ele enfatiza aqui no 13 que é para nós resistirmos todos os ataques do diabo, resistirmos. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. É para resistir o diabo que está na tua vida. Aonde ele está, aí na tua vida, enfim. Casa, família, negócio, seja o que for. Você tem que resistir o diabo aqui, você não vai ficar fazendo isso, não. Por isso que você estuda a palavra,
Por isso que você lê a Bíblia, então você ora em línguas, aí exerce a autoridade que Deus te deu. Mas antes, olha aqui, ó, esse é importantíssimo, Mateus 16, e eu vou encerrar agora mesmo. Mateus 16, olha isso. O que Jesus fala para nós no versículo 18? Se nós fizermos tudo isso, atacar quem nos ataca, que é o diabo. Nós temos que resistir quem nos ataca, que é o diabo. Então, Mateus 16, versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Em primeiro lugar, nós somos a igreja de Cristo Jesus, amém? Nós que nascemos de novo, somos o corpo, membros do corpo de Cristo. Cada um aqui é membro do corpo. Nós fazemos parte de um membro do corpo de Cristo Jesus, que ele diz que nós somos a igreja. Ele nos amou tanto como igreja dele, que ele morreu por nós, tá? Então, ele cuida de nós, porque nós somos a igreja dele. Então, ele diz que o inferno não prevalecerá, tá? Então, esse negócio de colocar, tem ensino por aí, né? Quando eu nasci de novo, que eu era católica, lá eles não sabiam também ensinar nada. Tem que vestir a armadura todo dia. Você tem que vestir a armadura, então faz gesto, põe isso, põe aquilo. Você lê. Ô, gente, só fazer isso daí, o diabo dá risada. Você não está protegido com nada. Não é assim que ora, ok? Só ficar falando o que está escrito ali. Fazendo gesto, inclusive. Você tem que exercer a autoridade que Deus te deu sobre todo o poder do mal. Eu comando agora, em nome de Jesus, a autoridade que ele me deu sobre o nome dele, só você, diabo. Espírito disso, demônio, você vai largar agora essa situação. Você vai largar agora aqui a minha vida, a minha tristeza, vamos dizer. A minha falta de conformo, que eu não me conformo com isso. Você sai agora, indignação. Eu já não trouxe isso aqui, sobre indignação, que é o diabo que está lá? Então, eu comando, você não vai agora me pôr para baixo mesmo, que eu não estou triste, coisa nenhuma. Sai fora. Eu tenho a alegria do Senhor. Ele é minha paz, ele é minha alegria. Jesus é o meu Senhor. Pode sumir daqui que eu não aceito. Você tem que fazer isso. Não vem não. Então é isso que Jesus está falando, tá? Então não é só ficar falando os versículos que o diabo vai ficar tremendo de medo, não. Você tem que exercer autoridade sobre ele. Usar o versículo que nem Jesus falou. Está escrito. Você tem que falar, está escrito, por isso eu te expulso agora. Eu te repreendo, eu te amaldiçoo. Dor, eu te amaldiçoo. Agora, eu te amaldiçoo. Porque eu sou redimida no sangue de Jesus. Sai de mim. Eu não aceito. Aquilo vai embora. Se você ficar um tempo lá, você tem que treinar. Aí você pega uma dor, você já vai correndo atrás de tudo que é coisa que tem. Para ver se você não está com câncer, se você não está com infarto, você não... Ai. E pior que a pessoa ficar pensando, vai ter, né? Está morrendo de medo. Medo de tudo. Vocês estão me acompanhando? Você tem que comandar. Amarrar o diabo. Mas, Ana Maria, amarrar o diabo por quê? Porque está escrito. Porque está escrito. Jesus falou que se não amarrar o chefe, o homem forte, você não vai conseguir fazer nada. Não foi isso que ele falou? Ele está escrito lá, é nesse lugar. Tá bom? Pronto, quem está com a dúvida. Porque tem gente que... quando me mandaram amarrar, eu descobri sozinha esse lugar aí do Evangelho. Agora, eu nunca fui andar atrás. Mas por que eu tenho que amarrar? Você não tem fé, você fica fazendo por quê? Porque se você tem fé, você faz logo. Você não precisa de resposta disso e daquilo. Vai fazendo. Fé é isso, você vai fazendo. Não fica querendo explicação. Quando você quer muita explicação, você não tem fé, não. Vai fazendo. Você vai crescendo na fé. Mas por que eu tenho que orar? Ô, beleza? Porque quem não ora está em pecado vai morrer, né? Sem Deus. Vai ler Bíblia, Samuel está escrito. Ai de mim se eu não orar por você, porque eu estou pecando por Israel. É isso aí, quem não ora está pecando. Está sem Deus, tá? Então o negócio é saber quem você é em Cristo Jesus. Você tem que saber quem você é em Cristo Jesus. Estou trazendo ensino de tudo aqui. Você tem que saber que você já tem esse posicionamento no seu espírito, que você nasceu de novo. Agora você que vai comandar e vai transformar, renovar a sua mente, seus pensamentos com a palavra de Deus. A sua vida vai mudar aí.
que o seu homem velho não pode comandar mais na sua vida, tá? Então, estudar a palavra e orar em línguas é essencial, em nome de Jesus. Valeu? Então, toda glória a Jesus. Dê um glória a Deus aí. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, vamos orar agora por esses pedidos. Glória a Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, essa unção que está na minha nova natureza, que você colocou, que seja liberada agora através da minha imposição de mãos sobre todos esses pedidos que estão aqui. Todas essas intenções que estão aqui, que o Espírito Santo sabe e conhece cada pessoa, que todas estas necessidades sejam atendidas agora. Em nome de Jesus, eu comando agora as bênçãos que desçam e que haja agora aqui nestas vidas. Ó Deus, meu Pai, em nome de Jesus, estas bênçãos divinas sejam liberadas em todas as áreas. E a sua presença com as suas bênçãos através da tua palavra ministrada também aconteça em todos que estão aqui. Todas as orações desses corações sejam abençoados agora. Os que estão em casa recebam agora a mesma coisa. A unção é a mesma, está entrando aí na sua vida agora. E você recebendo o que você está clamando a Deus, você está sendo abençoado agora. Eu comando agora, em nome de Jesus, com essa unção de Deus que está em mim, sendo liberada para você agora, para você ser abençoado ao seu lar, a sua família. Eu repreendo a ação do diabo aí na sua casa, que todo mal que está aí eu repreendo e ordeno o diabo, você solta essa família, você solta esse lar. Em nome de Jesus, Senhor, mande anjos agora para esta casa. E eu confesso salvação para esta família, para esta casa. E, Senhor, manda obreiros pregar o evangelho para esses que estão mortos espiritualmente, para que eles aceitem Jesus e que suas vidas sejam abençoadas para sempre, em nome de Jesus. Senhor, eu agradeço tudo que o Senhor está fazendo por nós, por você nos sustentar aqui nesta igreja, por esse local que você escolheu para nós, por isso é abençoado, por isso você pode fazer o que está no seu plano, porque é o que você determinou para nós. Nós te louvamos, te agradecemos, e que essas bênçãos que estão aqui, a tua unção, Senhor, seja agora liberada para todo esse centro comercial, que haja paz aqui nesse centro comercial, que hajam conversões, Senhor, que todo mal que tem aqui dentro sai fora, que seja um lugar, Senhor, onde hajam convertidos mais e mais, que as pessoas tenham no coração o desejo de encontrar Jesus, que muitos pregadores entrem aqui nesse centro comercial para falar de Jesus, da salvação, e nós te louvamos por isso. E eu oro por todos os lares, eu clamo teu sangue para todos os lares, de todos que estamos unidos hoje, diante da tua presença, ó Deus nosso Pai, do local de trabalho, das escolas onde os filhos e os netos estudam, quem trabalha nas escolas também, que todos estejam protegidos debaixo do teu sangue, ó Jesus, nosso Senhor e Salvador. Por isso, ó Deus, nosso Pai, agora, nós, como os teus filhos, nós temos todo o cuidado em te dar, toda a honra, toda a glória e toda a adoração, no preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Os santos da igreja todos dizem amém. Amém, aleluia, glória a Deus. Que você tenha uma semana abençoada e espero você no próximo culto, em nome de Jesus.